Quero compartilhar com você, a partir de agora, alguns pequenos estudos sobre conversão. E quero iniciar hoje citando alguns exemplos bíblicos de conversão, sobre conversão, de pessoas que se converteram ou pessoas que foram convertidas. Eu sei que você poderia citar o seu próprio exemplo ou outros exemplos, mas eu quero ficar com exemplos bíblicos. E vou citar 6 exemplos. E vou citar os textos. E é preciso que você analise os textos, considere os textos, pondere os textos, estude os textos e veja se é isso mesmo que os textos dizem. E a primeira conversão que eu quero falar com você é sobre Naamã. Registro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. O instrumento na conversão de Naamã foi uma menina escrava. Está aí no versículo 3 do capítulo 5. E também o profeta Eliseu. Notem-se os recursos empregados pelo homem de Deus para levar o orgulhoso general à humildade. Leia, por favor, os versículos 5 e o versículo 9 a 14 do capítulo 5 de 2 Reis. Naamã é o primeiro caso de conversão que eu quero considerar com você. O segundo caso é o de Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 4. E é muito importante que você localize os textos bíblicos, analise, conheça. O instrumento usado por Deus foi Daniel. E observe aqui os elementos do trabalho de Daniel. A habilidade está aí no versículo 19 do capítulo 4 e também no capítulo 2, versículo 2. Habilidade e também verdade. Está no versículo 20 a versículo 26 do capítulo 4 de Daniel. Daniel não falseou a mensagem para não ofender o rei. E isso aqui é muito importante porque nós estamos vivendo dias em que nós queremos adaptar a mensagem do Evangelho às pessoas. Não querer que as pessoas se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados, mas nós estamos querendo dar um jeitinho, ajeitar a mensagem do Evangelho. E também no capítulo 2, versículo 3 de Daniel. Daniel fez um apelo direto e caloroso. E a gente enrola para chegar até a serra, a gente quer ir primeiro até a China, caminhar todas as muralhas da China, então depois pegar um avião de volta e chegar na serra. Mas o apelo de Daniel foi direto e caloroso. Está aí no versículo 27 do capítulo 4. E o resultado foi maravilhoso. Depois da terrível experiência do rei, que não atendeu de imediato o apelo do profeta, como nós podemos ver nos versículos 28 a 33. E eu quero convidá-la a ler o relato que o próprio Nabucodonosor fez da sua conversão. Está lá no capítulo 4 de Daniel, versículo 1 a versículo 3, e também nos versículos 34 a 37. A conversão de Naamã, a conversão de Nabucodonosor. E o terceiro caso que eu queria citar para você é a conversão da mulher samaritana e dos seus conterrâneos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Quanto à mulher, quem a evangelizou foi o próprio Jesus Cristo, que nos dá uma extraordinária aula de evangelização. E não houve uma decisão explícita da mulher, mas houve uma decisão implícita, quando ela própria encetou uma ação evangelizante
está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 28 e 29. E quanto à conversão dos homens, a mulher foi o instrumento inicial usado por Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 4, versos 28 a 30, versículo 39, versículo 41 e versículo 42. A quarta conversão que quero citar é a conversão de Lídia. Está registrada lá em Atos, no capítulo 16, versículos 14 e 15. Foi uma conversão serena através da instrumentalidade da pregação do apóstolo Paulo. Está claramente registrada a ação de Deus no coração de Lídia. E sem esta ação de Deus no coração do homem, não ocorre a verdadeira conversão. E isto aconteceu na vida de Lídia. A quinta conversão que quero registrar aqui, conforme a Bíblia nos narra, é do carcereiro de Filipos e sua família. Está também no capítulo 16 de Atos, dos versos 30 a 34. E você entende que é necessário que você leia os textos para você compreender e assimilar todos os textos que citamos. É preciso que você leia, entenda, compreenda, conheça. Nós temos aí vários instrumentos empregados pelo Espírito Santo para a conversão da família do carcereiro de Filipos. Os mais diretos instrumentos são o testemunho dos prisioneiros, versículos 23 a 25. O terremoto que sacudiu tudo, mas não destruiu nada. Apenas abriu todas as portas e soltou todas as cadeias. Versículo 26 de Atos 16. O brado de Paulo interrompendo e impedindo o suicídio do carcereiro. Versículo 27 e 28. E a mensagem simples, clara e candente dos prisioneiros ao carcereiro. Mensagem simples, clara e candente. Versículos 30 e 31. E por último, a pregação da palavra de Deus a toda a família do carcereiro. Pregação da palavra de Deus. Prega a palavra. Versículo 32 do capítulo 16. E os resultados foram magníficos, admiráveis. Houve tratamento das feridas, houve a integração na igreja pelo batismo, houve aquela maravilhosa refeição que foi oferecida aos estranhos e aos prisioneiros. E houve uma grande alegria porque creram em Deus. Versículos 33 e 34 do capítulo 16 de Atos. E a sexta e última conversão que eu gostaria de analisar com você é a conversão de Zaqueu. Está registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versos de 1 a 10. E é preciso que você leia. Este foi um trabalho direto de Jesus Cristo. E havia uma série de obstáculos, pois a profissão e a condição social de Zaqueu era algo complicado. A sua riqueza também, conforme Lucas, capítulo 18, versos 23 a 27. E é preciso que você leia. A multidão que cercava o Senhor Jesus Cristo e também a pequena estatura de Zaqueu. Portanto, havia obstáculos. A condição social de Zaqueu, a sua riqueza, a multidão presente ali e a pequena estatura de Zaqueu. Mas a graça de Deus que vinha preparando aquele coração
e a presença e as atitudes de Jesus venceram todos os obstáculos. E o resultado foi anunciado por Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Lucas, capítulo 19, versículo 9. Aqueles que se orgulham por sua dependência racial de Abraão, aqueles que se orgulham, repudiaram aquele que foi por Jesus declarado filho espiritual de Abraão. Veja em sua Bíblia, por favor, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 39 e versículo 49. E também a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. Estas são 6 conversões registradas na Bíblia, existem outras, mas que ocorreram em circunstâncias diversas, em situações diversas, em modalidades diversas, em que nós trazemos para você dentro desta série de estudos que pretendemos fazer com vocês sobre conversão. É isto que você tem visto hoje? É isto, alguma coisa semelhante a isto aconteceu em sua própria vida? A sua conversão aconteceu em alguma dessas realidades, em alguma dessas modalidades, em alguma dessas circunstâncias? Que Deus nos abençoe e breve voltamos com mais uma palavra sobre conversão.